Tudo bem, pessoal? Aqui Marcelo de Matemática. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre perímetro e área de quadrado e de retângulo. Então tá, bora lá. Considere então um quadrado. Você sabe, um quadrado é uma figura plana que possui 4 lados iguais. Vamos dar um valor para esses lados aqui. Por exemplo, 5, medida de 5 metros, tá? É o lado deste quadrado, tá? Que a gente vai fazer o cálculo do perímetro e depois da área dele. Então, eu tenho 5 metros no lado desse quadrado, tá? Tá marcado aqui. A gente coloca as medidas dessa maneira. Então, o quadrado tem 4 lados e nesses 4 lados, cada um deles vale 5 metros. Qual é o cálculo que a gente vai fazer, então? A gente vai começar pelo cálculo do perímetro. O que que é o perímetro? O perímetro nada mais é do que o contorno da figura, tá? Importante a gente ter isso bem claro. O perímetro, então, ele vem a ser o contorno da nossa figura, tá? Ou então, como a gente fala por aí, a soma de todos os lados, tá? Então, como sendo o contorno, a gente vai somar esses lados. 5 metros aqui, 5 metros aqui, 5 metros aqui e 5 metros aqui. Agora coloca isso no papel. 5 mais 5 mais 5 mais 5 metros, tá? É uma medida linear. Importante tu colocar a unidade dessa grandeza que é o perímetro. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20 metros, tá bom? Então, esse é o perímetro, é todo o contorno dessa figura. Como se calcula a área? Vamos colocar uma outra cor aqui. A área do quadrado. A área do quadrado, ela tem uma fórmula, que nada mais é do que a multiplicação de um lado pelo outro. O que ocorre é que no quadrado nós temos todos os lados iguais. Então, quando tu multiplica um lado por um outro lado, é o mesmo que tu escrever L vezes L. Ou então L ao quadrado, tá? O valor do lado, nesse nosso exemplo, é 5. O que tu vai fazer é escrever 5 elevado à potência 2. 5 elevado à potência 2 é fazer 5 vezes 5. Não é 5 vezes 2, tá, pessoal? 5 vezes 5 é 25. A unidade que a gente tem para o lado é metro. Então, a área vai ser 25 metros quadrados, tá bom? A área é essa medida que eu vou colocar aqui agora. É uma medida que está interna a toda a tua figura, olha só. Vê se fica um pouquinho melhor aqui, talvez com esta. Ela está interna a toda a figura. Tudo isso aqui que está interna à figura, então, é a área desse quadrado, tudo bem? Então, é importante a gente poder diferenciar perímetro, contorno e a área, toda a região interna à figura. Vamos prosseguir, então, fazer agora o desenho de um retângulo, tá bom? Então, aqui a gente tem um retângulo, uma figura plana, onde tu tem 4 lados, e você tem, então, os lados opostos com a mesma medida. A gente fala que eles são congruentes. Vamos colocar aqui um valor para esses lados. Esse lado aqui que parece que está deitado, a gente chama de base. A gente vai chamar a base aqui de, vamos colocar um valor 6 metros, tá? Um pouquinho densa essa linha, vamos diminuir aqui, tá? 6 metros. E a altura, ela é menor, né? Vou colocar aqui então 2 metros, tá? Então, primeiro o cálculo do perímetro. O perímetro você já sabe. O perímetro vem a ser o contorno deste retângulo. Então, a gente vai apenas contornar o retângulo, tá? Acompanha aí, então. Você tem, então, 6 metros, aqui. Depois, 2 metros, já deu 8. Depois, mais 6 metros.
Deu 8 mais 6, 14, e depois mais 2 metros, 16, né? 6 mais 2, 8, mais 6, 14, mais 2, 16 metros. Tá aí. 16 metros é o teu perímetro, né? Vamos colocar até passo a passo aqui. 6 mais 2 mais o 6 mais 2. Tudo isso vai dar o valor de 16 metros. De novo, o perímetro e contorno é uma medida linear, tá? Agora, a área, que é toda essa região que está interna na figura, ela é calculada de acordo com a fórmula do retângulo, a fórmula da área do retângulo, que é a base vezes a altura, ou seja, é você multiplicar uma dimensão pela outra, tá? O maior lado é 6, o menor lado é 2, base vezes altura. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 o quê? O cálculo é de área. Então, são 12 metros quadrados. Unidade é bem importante, tá? De novo, mais uma vez, para a gente poder fixar bem isso aqui, o perímetro, ele é um contorno e a área é toda a região que está interna à figura, tá? A área está interna à figura. Tudo bem? Bons estudos a todos, então.